Harbor, tá bom? A gente vê aqui que, a partir de 33, quando as coisas estavam começando a clarear para os eixos, né, algumas conferências foram feitas, tá? Essas conferências, basicamente, eram feitas pelos três grandes, tá? Outras menores, né, aconteceram também, mas a gente tem que focar nessas três grandes aqui, tá? Aqui da esquerda para a direita, a gente vê o Stalin, líder da União Soviética, tá? O Roosevelt, tá? Presidente dos Estados Unidos, aquele mesmo do New Deal, tá? E à direita, o Winston Churchill, né? Então, primeiro-ministro da Inglaterra, tá? Nessa conferência do Teherã, tá? O que está acontecendo? A União Soviética já tinha tido uma vitória, né, estrondosa em Stalingrado, tá? Os anglo-americanos na África, tá? Então, eles combinam aqui, né, para acelerar o fim da guerra, tanto quanto fosse possível, e combinam um ataque coordenado, né? União Soviética de lá e de cá a Operação Overlord, né, que é a operação do dia D, que ficou conhecida, tá? Eles já começam a falar da proposta da divisão no pós-guerra, né? Na delimitação da fronteira polonesa, e o Stalin já está pegando para ele aqui, ó. Dá para cá Estônia, Lituânia e Letônia, tá? Que são países ali do Mar Báltico, tinham pertencido ao Império Russo antes, que a Rússia tinha perdido na Primeira Guerra Mundial, né? Tinha cedido para a Alemanha. A Conferência de Yalta, tá? Ela é uma conferência que esses indivíduos, mais uma vez, ó, da esquerda para a direita, Churchill, no meio Roosevelt, né? O Roosevelt já está cansado, o Roosevelt vai morrer pouco tempo depois, tá? E o Stalin, tá bom? Estão decidindo o fim da guerra, tá? É antes de maio, começa ali no iniciozinho de 45, tá? E eles já estão fazendo a chamada, abre aspas, partilha do mundo, né, que é a divisão do mundo entre zonas de influências entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Eles já estão antevendo o fim da guerra. O fim da guerra já está basicamente claro para esses indivíduos, né? O que eles estão fazendo é tentando acertar o pós-guerra, tá? Que aí, né, o fato de Estados Unidos e União Soviética eram potências antagônicas, né, do ponto de vista da própria sociedade, né, do sistema político e econômico. Porém, naquele momento, né, eles eram aliados, tá? Porque tinham um inimigo comum, que é a Alemanha. Mas eles já estão antevendo a situação do pós-guerra, tá bom? Essa conferência de Yalta, ela é antes da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Lembra que eu falei? Tinham dois motivos. O primeiro é dar um sossega-leão nas tropas do Japão. O segundo motivo é mostrar para a União Soviética, que faz fronteira com o Japão, o seguinte, ó, a gente tem bomba atômica. Vocês não. Tá? Então, fiquem por aí, a gente fica por aqui, as coisas se organizam, todo mundo fica feliz, ponto final. Tá? Então, a gente vai ver que esses caras já estão pensando no pós-guerra, né? Inclusive a divisão da Alemanha, né, da Áustria, já estão começando a bolar, basicamente já estão começando a se organizar por conta própria. Tá? A gente vai ver que aqui, a última conferência de Potsdam, tá? Ela é posterior a maio, né? Então, basicamente, ele é o seguinte, ele está decidindo o que vai acontecer com a Alemanha, tá? O que foi acontecido é, divide a Alemanha e a Áustria, divide a Alemanha ao meio em zona de influência, de um lado a União Soviética, do outro lado os Estados Unidos, tá? E vamos fundar o Tribunal de Nuremberg, tá? Que é para julgar os criminosos de guerra, tá? Vocês vão ver que Stalin está aqui à direita, né? À esquerda está o Churchill, né? E no meio está o Harry Truman. Tá? O Harry Truman ele era vice do Roosevelt, né? O Roosevelt morreu, tá? Por questões naturais. Então ele prosseguiu a liderança dos Estados Unidos no fim da guerra, tá bom? Essa é a Alemanha, tá? Que vai ser dividida em zonas de influência. A cidade de Berlim vai ser dividida também. A cidade é estranho para a gente, né? Mas é a cidade mesmo. Dividem a cidade em 4 também. Zona francesa, inglesa, americana e soviética. Tá bom? E a gente vê que, por fim, o que vai ser esse mundo pós-Segunda Guerra Mundial? O que emerge daí? Tá? Emerge, pessoal, algumas instituições e alguns compromissos no sentido de colocar alguns limites, né, do que é ou não aceitável do ponto de vista do Estado. Tá? Então, a Carta de São Francisco é a carta da criação da ONU. Tá? A ONU, essa sim vai ser muito mais efetiva do que a Liga das Nações, né? 50 países assinaram ali no primeiro momento, e depois outros foram aderindo,
tá? O que acontece aqui é o seguinte, é a formulação de um órgão internacional, né, com o objetivo de regular, né, de servir de espaço para que as nações se manifestem ali, né, de alguma forma, tentem resolver os seus conflitos ali, e isso diminui, por consequência, né, o número de guerras. Tá? É claro que as guerras hoje não desapareceram no mundo, né? Mas hoje nós fazemos, do ponto de vista quantitativo, tá? Menos guerra do que fazíamos antes. Né? Então, depois da fundação da ONU, o mundo passou a fazer menos guerra. Tá? A Europa parou de fazer guerra entre si. Tá? A última guerra que a gente viu dentro do território europeu, né, a Grande Guerra, foi a Guerra da Iugoslávia, tá? Na década de 1990, perdão. Acabou. Entre os seus vizinhos, hoje, Alemanha, Portugal, França, etc., não tem mais guerra. Tá? A ONU é responsável por isso. Né? Uma das responsáveis por isso. Né? Beleza. A Declaração dos Direitos a Declaração Universal, perdão, dos Direitos Humanos, né? Ele é um documento importante porque também foi assinado por muitos países. Hoje em dia, a maioria dos países do mundo assinam, né? Nenhum país coloca em prática 100%. Tá? Mas essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela nasce em um contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? Ela define um conjunto, né, de direitos que seriam comuns a todos os indivíduos, independentemente de nacionalidade, sexo, religião, cor da pele, etc. Qualquer coisa que seja. Tá? Por quê? Seriam direitos que resguardariam a dignidade do indivíduo. A dignidade do indivíduo diante de quem? Diante do Estado. Tá? O Estado tem que proteger preferencialmente esses direitos humanos e não violar. Tá? Por que isso? E por que nesse momento? Nós estamos tendo como exemplo aqui o Holocausto judeu. Então, os judeus foram mortos, né? E os ciganos, eslavos, homossexuais, e testemunhas de Jeová e comunistas, eles foram mortos não porque eram criminosos de guerra, não porque tivessem feito alguma coisa ruim. Eles foram mortos, o judeu foi morto só por ser judeu. Não tinha nenhum outro motivo que não seja isso. Né? Ou seja, a gente está falando de um genocídio. Tá? O genocídio é uma matança deliberada. Eu vou matar todos os judeus só porque eles são judeus. Não é o criminoso, não é o rico, não é o pobre, não é o educado, não é o sem educação. É todo e qualquer judeu que eu colocar a mão. Tá? E o mesmo de eslavos, ciganos, etc. Então, a Carta dos Direitos Humanos é uma tentativa, né, por parte das nações de colocar um limite dentro da atuação do Estado. Fala, isso aqui não dá para ultrapassar. Tá bom? Não dá para ultrapassar porque aí é muito perigoso. Tá? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, então, nesse sentido, ela é um avanço civilizatório. Né? A gente tenta dar um passo adiante no que diz respeito à dignidade humana. Tá? Repito, nem todos os países colocam em prática. Tá? Uns violam mais, outros violam menos. Né? Mas 100%, né, infelizmente, ainda não existe. Mas hoje tá muito melhor do que há 50, 60 anos atrás. Tá bom? Entre alguns órgãos, né, da ONU que a gente vê, né, dois a gente destaca aqui. O Conselho de Segurança é formado por 5 membros permanentes. Tá? Atualmente, Estados Unidos, Inglaterra, Rússia e China. Tá? As principais potências mundiais. Tá bom? Então, esses indivíduos aqui têm poder de veto sobre as decisões da Assembleia Geral. Tá? Então, na Assembleia Geral, todos os países membros eles se pronunciam sobre uma questão específica. Né? Exemplo, o Brasil quer entrar no Conselho de Segurança da ONU, não é um conselho permanente, tá? Há um conselho rotativo. Aí entra todo mundo. O Brasil quer um assento permanente. Tá? Então, para que o Brasil tenha um assento permanente, ele precisa que esses 5 digam sim. Tá? Se disserem sim, entra Brasil, entra José Maria, etc. Tá? Então, não basta só a Assembleia Geral dizer. Tá? Exemplo da importância. A Assembleia Geral votou não para a invasão do Iraque em 2003. Tá? Os Estados Unidos ignorou, como ignorou também a votação do Vietnã, e invadiu. Tá? E por que nada aconteceu? Justamente por ser um país muito poderoso. Tá? Então, eu cito esse exemplo porque a ONU ela é um órgão internacional.
porém ela não tem poder de Estado. Então, a ONU não pode impedir o Brasil, por exemplo, de criar uma lei. Né? A ONU não pode impedir, mandar o Brasil, né, desfazer uma lei. No entanto, enquanto o mecanismo internacional cada vez mais é aperfeiçoado, a gente vê que a ONU e os seus órgãos estão cada vez mais importantes no que diz respeito à organização das relações internacionais. Exemplo, o Brasil ele levou uma questão, uma divergência com os Estados Unidos sobre as questões da venda de laranjas, né, sobre o subsídio que os Estados Unidos estavam dando aos produtores de laranja, tá? E o Brasil disse que esse tipo de medida, né, esse tipo de protecionismo prejudica o comércio internacional. Foi aonde que a gente resolveu isso? Na OMC, Organização Mundial do Comércio. Ganho de causa, Brasil. Olha só que interessante. Nesse momento, ao invés de partir para o conflito, a primeira coisa é a negociação 1 a 1. Né? Não funcionou? Então a gente leva para a OMC. Por que é interessante isso, pessoal? Porque a gente vê que assim há menos chances de conflito armado entre os países. A gente tem, digamos assim, uma instância mediadora. Então, como eu disse, isso representa um avanço para as relações internacionais e representa um número real da diminuição de guerra, né? Do número de guerras. Como eu disse, as guerras ainda existem, mas hoje em um número muito menor, tá bom? Com isso, pessoal, a gente vê aqui o fim da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Grande abraço.